Eu era uma criança inexpressiva. Quem me conhece hoje me vê essa pessoa dada, falante, né, que tem iniciativa, comunicadora. Nem sempre foi assim. Acho que as pessoas até duvidam um pouco quando eu digo isso. Não, como é que você assim fala tanto, fala pra câmera, não tem vergonha e tal, como é que você era inexpressiva? Eu tinha que encontrar uma forma das pessoas verem que eu era capaz, apesar da minha doença, de fazer tudo aquilo que elas me limitavam de fazer. E como foi que eu percebi isso? Eu comecei a falar. Eu não me calei mais. As pessoas me perguntavam se eu sabia fazer uma coisa, eu não sabia, eu dizia, sei, faço. Os médicos diziam para os meus pais que se eu chegasse aos 15 anos, isso seria muito. Então, tudo para mim era para ontem. Para ontem. Isso é uma coisa boa, que até hoje eu carrego comigo. Eu não gosto de deixar as coisas para amanhã. Então, com 12 anos, eu comecei a projetar o que eu queria ser. Eu sou uma pessoa que eu me realizo ajudando outras a crescerem. Não sou mineira, eu sou nordestina, mas vir para Belo Horizonte nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu vim por causa que o meu marido ele foi transferido, ele é militar, ele veio, eu vim com ele. E eu nunca tinha pensado em vir para Minas Gerais. Vi com a cara e com a coragem. Não tinha emprego, não conhecia ninguém, não tinha nada previsto. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi disparar e-mail com currículo para várias emissoras e tal. E as pessoas falavam para mim, Delma, você é uma brincante, você sonha demais. Por que você acha que eles vão dar uma oportunidade para você que está vindo lá do Rio Grande do Norte para trabalhar na TV quando eles têm profissionais que já são daqui, são profissionais gabaritados que já trabalham aqui e não conseguem entrar lá? Isso as pessoas falando sobre a Globo, né? Globo Minas. E não conseguem. Então eu fiz uma pesquisa, eu cacei o diretor, o chefe deles no LinkedIn, achei, fiz meu dever de casa. Só que eu não consegui, não foi falar com o gerente de jornalismo ali, o chefe de redação. Eu consegui falar com o diretor de jornalismo, eu encontrei. E dei uma de João sem braço e mandei um e-mail para ele contando sobre mim, que eu tinha acabado de chegar, que era profissional, expliquei o que eu já tinha feito na vida, meu currículo e tal, e se ele me receberia, sem compromisso. E para minha surpresa, 3 dias depois ele respondeu meu e-mail, já me convidando com hora marcada para eu ir lá deixar meu portfólio. Tive uma conversa excelente, repito, tudo pela iniciativa. Primeiro eu faço, depois eu pergunto. E quando eu cheguei lá, ele me recebeu muito bem. E não demorou muito, 3 meses depois surgiu uma vaga e eu comecei a trabalhar como produtora de rede lá e fiz amigos maravilhosos, aprendi muito com profissionais gabaritados que tem lá. E eu sou muito grata por essa oportunidade, que foi a primeira que eu tive em Minas. Depois da Globo Minas, eu fui para o jornal O Tempo, portal O Tempo, e depois me tornei uma das fundadoras da Rádio Super Notícia, que está no ar até hoje, aí, crescendo cada vez mais. Quem me conhece hoje me vê essa pessoa dada, falante, né, que tem iniciativa, comunicadora. Nem sempre foi assim, de jeito nenhum. Na verdade, era totalmente o oposto. Não é nem exagero eu dizer que eu era uma criança inexpressiva. De que forma? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Acho que as pessoas até duvidam um pouco quando eu digo isso. Não, como é que você assim fala tanto, fala pra câmera, não tem vergonha e tal, como é que você era inexpressiva? Eu fui uma criança doente, né? Eu tinha um problema cardíaco que era muito sério e tal, era uma doença rara, e isso fez com que a minha família e os meus amigos me tratassem de certa forma diferente. Diferente como? Era muito cuidado. Então, era um período que os meus pais nunca me esconderam a doença que eu tinha, eu sempre soube dessa doença, até por causa do tratamento, e que eu podia dormir hoje, eu não sabia se eu acordava amanhã. Era uma doença séria, meu coração era muito acelerado, era muito forte. Só que isso acabava me limitando em fazer algumas coisas porque as pessoas tinham medo
às vezes de brincar comigo, elas tinham medo de fazer determinadas atividades comigo, então eu sempre era a última a ser escolhida na brincadeira de queimada, vamos supor. Na escola eu era proibida de fazer educação física. E o que isso acontecia? As pessoas acabavam ditando a minha vida, o que eu podia e não podia fazer, e eu ia aceitando isso, ia ficando calada por causa dessa questão da doença. E a minha irmã, ela é linda, ela é cantora, meu pai também é músico, é cantor, a minha mãe é educadora, produtora, então assim, uma família famosinha lá no interior, lá na minha cidade, todo mundo sabe quem é meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu era aquela filha que as pessoas olhavam para minha irmã, ela desfilava, minha irmã, todo concurso de beleza que ela entrava, ela ganhava. E os amigos dela olhavam para ela e diziam assim, nossa, Darrijane, o nome dela é Darrijane, nossa, Darrijane, tem certeza que essa menina é sua irmã? E ela dizia, por quê? Nossa, mas ela é tão feinha. Feinha, diziam, e quieta, calada. Então isso eu acabava ficando retraída. Até que eu comecei a perceber o seguinte, eu tinha que encontrar uma forma das pessoas verem que eu era capaz, apesar da minha doença, de fazer tudo aquilo que elas me limitavam de fazer. E como foi que eu percebi isso? Eu comecei a falar. Eu não me calei mais, eu continuava tendo a minha doença, ela era séria, as pessoas ainda tinham medo, ainda me limitavam, de certa forma, não por maldade, eu tenho isso muito consciente, que não era por maldade, mas eu estava cheia daquilo, eu falava para os meus pais, se eu estou viva hoje, não sei se daqui a meia hora eu posso ter um piripaque e posso morrer, então eu quero viver minha vida da melhor forma possível, então eu não quero me limitar a nada. E eu comecei a ter mais iniciativa, mesmo morrendo de medo de algumas coisas. Então eu comecei a ser muito assim, as pessoas me perguntavam se eu sabia fazer uma coisa, eu não sabia, eu dizia, sei, faço. E também adotei uma postura, como eu tinha esse imediatismo, né, que eu não sabia se a minha vida ia se estender um pouco mais, só para você ter uma noção, os médicos diziam para os meus pais que se eu chegasse aos 15 anos, isso seria muito. Então tudo para mim era para ontem. Então isso é uma coisa boa, que até hoje eu carrego comigo. Eu não gosto de deixar as coisas para amanhã, porque eu gosto de viver intensamente as coisas. Então, isso foi uma coisa boa, que acabou ficando para mim. Então, quando eu lembro desse passado, para mim é muito natural falar dessa coisa da doença, porque isso me deu força, né? Então, eu não olho isso como uma criança, porque exatamente, as pessoas olhavam para mim com a criança com pena. E eu mostrei toda a força que essa criança tinha usando a minha comunicação para ser notada. Oi, eu tô aqui. Eu posso falar por mim, se eu posso fazer isso, se eu não posso, se eu consigo fazer isso, se eu não consigo. Então, eu falava, eu passei a dizer o que eu pensava. Então, nesse ponto, me comunicar, falar o que eu pensava, me expressar, foi muito importante para mim e mudou. Porque eu saí de uma criança inexpressiva para uma pessoa notada, uma pessoa que tinha voz e que as pessoas começaram a respeitar, apesar da minha condição. Então, com 12 anos, eu comecei a projetar o que eu queria ser. E a partir dali, em tudo que eu fazia na escola, no grupo de escoteiros, que eu sou escoteira, tudo que eu tinha a oportunidade de colocar em prática, a minha capacidade de comunicação, que naquela época eu nem tinha noção de que eram técnicas de oratória, técnicas de comunicação, era tudo da minha cabeça. Eu via uma pessoa fazendo e eu usava a técnica do espelhamento. Eu via aquela pessoa que eu admirava fazendo, eu ia lá e procurava fazer. O jeito de falar, o jeito de se portar, até que naturalmente, quando você fica bom naquilo, você vai se adequando aos seus trejeitos, né? Sua forma de falar se adapta à sua personalidade, ao jeito que você é. Mas é muito importante você ter alguém em quem você se espelha, uma pessoa boa que você se espelha e depois você caminha sozinho. Então eu tracei o que eu queria fazer, eu morava no interior, em Caicó, que foi a cidade que eu nasci, minha família mora lá até hoje, e a meta inicial era ir para Natal. E para uma menina que morava no interior, conseguir chegar lá, então para a gente que morava lá no interior era uma coisa muito inalcançável, mesmo que fosse ali na nossa capital, em Natal do lado. E aí quando eu fui para lá, sozinha, saí de casa muito cedo, fui morar, fazer faculdade. Primeiro eu passei para jornalismo em Campina Grande, na Paraíba, só fiquei 3 meses lá, não me adaptei, fui embora, não quis mais morar lá e cheguei e fiz vestibular tudo de novo, passei e fiquei no Rio Grande do Norte. Então, desde quando eu cheguei lá, até quando eu fui embora de lá para vir para cá, todas as oportunidades que eu tive foi batendo na porta das pessoas e pedindo a oportunidade. E é engraçado,
porque o medo, ele trava a gente, ele paralisa a gente. Eu gosto muito de falar isso para os meus alunos, para os meus amigos que estão perto de mim. E eu digo, 99% das decisões importantes que eu tive na minha vida, eu tomei com medo. E 99% das vezes que eu acertei, que eu consegui alguma coisa, eu fui com medo. E então eu comecei a perceber que às vezes as pessoas perdem a oportunidade porque tem medo de ouvir um não. Eu já penso o seguinte, o não eu já tenho. E eu via muitos profissionais gabaritados lá em Natal, apresentadores de jornais há anos no ar, jornais de rádio, TV, impressos, que as pessoas viam como... Não pode, era tipo assim, não pode entrar lá na sala, ali é o chefe, ali é o chefe. E eu chegava na cara de pau, posso até contar essa história, o Diógenes Dantas, com quem eu apresentei um jornal durante 8 anos da minha vida. Ele era considerado um desses profissionais que as pessoas tinham medo de falar com ele, mas por causa da postura que ele tinha no trabalho, no sentido de um profissional muito respeitado, chefe de equipe e que não colocava qualquer um para trabalhar com ele. E eu bati na porta dele, tinha acabado de ser fundada a TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e eu disse que gostaria de falar com ele. E eu lembro que a secretária olhou para mim e disse, mas quem é você? Aí eu sou Delma. Tá, mas Delma de quê? Eu, Delma Lopes. Mas o que você faz? Ah, sou estudante de jornalismo, eu quero falar com ele. Mas você marcou a hora com ele? Não, mas ele tá aí? Tá, só um minuto. E ela foi consultá-lo. Eu não sei se ele ficou espantado com a minha ousadia, não sei o que foi. Quem que é essa moleca que veio aqui bater na minha porta sem marcar comigo e tal? E me recebeu. E nessa conversa com ele, eu lembro que eu falei que estava no terceiro... Estava na verdade, no segundo período, no terceiro período da faculdade de jornalismo. E que eu queria uma oportunidade para trabalhar como estagiária lá. E ele disse, não, a TV acabou de ser fundada, a gente ainda não tem vaga aqui para estagiária, não tem verba ainda para isso, tá? Então a gente não está contratando. Eu disse, mas eu quero em troca do aprendizado, você me dá? E ele parou assim, ficou olhando para mim, encarando, acho que ele pensou, essa menina é doida. E eu já trabalhava como assessora lá na Assembleia Legislativa para um deputado, que foi quem me deu a primeira oportunidade lá em Natal. E eu disse, não, eu já venho pra cá, eu já trabalho de manhã, então eu venho à tarde e eu já fico aqui na TV, eu quero aprender. Pra mim o que vale é o aprendizado, vai valer mais que qualquer coisa. E ele disse, tá, então vamos fazer uma experiência. Se você se sair bem, eu te prometo que a primeira oportunidade que a gente tiver de te remunerar, a gente vai te remunerar. Porque nem relógio trabalha de graça. E eu saí. E nisso eu me tornei a primeira estagiária da TV Assembleia do Rio Grande do Norte, lá dentro foi a minha escola. Eu fiquei quase 10 anos lá eu me formei lá dentro, comecei como estagiária, e depois eu fui para pauteira, depois produtora, depois repórter, apresentadora, editora, só não cheguei a diretora. Isso, e eu acredito porque eu vim embora. Mas sempre assim, iniciativa. Eu queria uma coisa, ia lá, perguntava, eu primeiro fazia, depois eu perguntava. Sempre foi assim. E eu costumo frisar, e só pela minha capacidade de falar. É o que eu digo, as pessoas têm um instrumento poderosíssimo, que é a fala, é a capacidade de falar, de dizer. Então não tem que ter medo. Tem que ir lá e tem que primeiro fazer. Depois você pergunta, e foi assim durante toda a minha carreira, a minha vida. Minha primeira grande oportunidade lá em Natal foi essa TV Assembleia. De lá eu fui apresentar o Jornal 96, que até hoje é o jornal com maior audiência lá do estado. Apresentei com ele durante 8 anos. E esse profissional que as pessoas diziam que eu não devia falar com ele, porque talvez ele nem ia olhar para mim, hoje ele é meu padrinho de casamento, um grande amigo. Além disso, eu trabalhei em emissoras, filiadas SBT, Globo, lá na cidade. E cheguei a apresentar o jornal que quando eu era criança, de 12 anos lá em Caicó, que eu ficava assistindo a televisão e eu me espelhava na profissional que eu via apresentando o jornal, eu cheguei a ser colega de trabalho dela e a apresentar o jornal junto com ela. Então isso não tem preço. E como é que foi essa transição de jornalista, de usar a comunicação como ferramenta para informar as pessoas, para se tornar uma pessoa que ensina a comunicação? Sempre teve com você essa coisa de ensinar? Sim.
Eu sou uma pessoa que eu me realizo ajudando outras a crescerem. Eu acredito muito no poder que as pessoas têm. Todo mundo tem um poder forte, dentro de si. E às vezes o que falta é um empurrãozinho para aquela pessoa enxergar que ela tem aquela força. E mesmo antes de eu começar a trabalhar, de eu colocar minha empresa, de eu começar a dar aula e tal, eu sempre tive esse hábito. Tem uma história aqui, eu até não falo muito nisso, eu esqueço, mas só para você entender o motivo da emoção. Uma vez eu tentando uma oportunidade numa emissora de TV lá em Natal, eu me saí super bem nos testes, como repórter, competindo com outros estagiários. E não passei, eu fiquei surpresa com aquilo, não desmerecendo as outras pessoas que estavam competindo comigo. Mas porque eu sabia que eu tinha me saído muito bem. E depois de um certo tempo eu fiquei sabendo que eu não tinha conquistado a vaga por causa do meu cabelo. Naquela época isso era muito forte, essa questão de cabelo liso, tinha que ter cabelo liso e tal, e eu cabelinho encaixadinho. E eu perdi. E daquele dia em diante eu falei, eu nunca vou deixar isso acontecer de novo, de eu perder uma oportunidade porque alguém acha que a minha aparência é adequada, porque alguém acha que a minha forma de falar não é adequada. Eu vou me preparar cada vez mais, eu vou demonstrar a minha capacidade. E eu tive pessoas no caminho depois que me ajudaram, me ensinaram muito, são profissionais que são minhas amigas até hoje. E elas me abraçaram do jeito, me ensinaram tanta coisa, eu aprendi tanto com elas e o meu nível de profissionalismo aumentou tanto por causa disso que eu falei, eu quero fazer isso por outras pessoas, porque isso me transformou tanto e me fez tão bem e abriu tantas oportunidades na minha vida que eu falei, gente, eu quero proporcionar isso para outras pessoas, eu quero que outras pessoas sintam isso que eu sinto. E eu comecei a fazer isso. Antes tinha uma cultura nas emissoras de TV, porque tem uma certa rivalidade, que quando uma profissional ou um profissional estava apresentando o jornal, a última coisa que ele queria era que o colega dele aprendesse a fazer a mesma coisa que ele fazia para não tomar o lugar dele. Existem profissionais e profissionais. Em toda profissão, em todo ambiente acontece esse tipo de concorrência. E eu não gostava de ser assim. As pessoas até diziam, Delma, você prepara pessoas para te substituírem. Eu digo, sim, eu sou assim até hoje. Porque quando você é bom no que você faz, você vai dar conta do que você tem que fazer. Se chega o momento de você ser substituído, talvez por escolha sua, ou porque talvez você não está mais correspondendo às expectativas daquele lugar que você trabalhava, ok. A culpa não é da outra pessoa que está te substituindo, a culpa é sua, que não deu conta do que você tinha que fazer. Ou seja, se eu preparo aquela outra pessoa para me substituir, para estar comigo no trabalho, eu prefiro pensar que eu estou fazendo um bem para ela, porque ela também está tendo uma oportunidade de crescer. Porque poderia ser aquela pessoa que eu preparei, ou seja, eu estou deixando no meu lugar uma pessoa que tem um pouquinho do meu DNA profissional ali, do que eles pegarem outra pessoa de fora que vai fazer uma coisa completamente diferente, que talvez não tenha as mesmas crenças que eu, ou vai trabalhar de uma forma completamente diferente e às vezes destruir um trabalho que eu deixei por aquele lugar que eu passei. Hoje eu sou muito realizada, desde que eu decidi deixar esse ambiente de redação, onde eu trabalhei por 15 anos, 15, 20 anos, até perdi as contas. Mas em todas essas redações que eu passei, eu deixei a minha marca, eu deixei meu nome, e todas as pessoas, eu tenho certeza, elas lembram de mim com carinho e como uma pessoa que colaborou de alguma forma com elas, no crescimento delas. Então isso é muito gratificante e hoje em dia agora eu tenho essa oportunidade de pessoas de diversas áreas, profissionais de diversas áreas, não só da comunicação, que podem aprender um pouco comigo e passar meu nome adiante, quer dizer, eu não estou de passagem por aqui, eu não estou à toa. Eu não sou aquela pessoa que quando eu tiver que ir para o outro plano, quando eu chegar lá e eu tiver que fazer a retrospectiva da minha vida, eu vou olhar para trás e vou dizer, eu não deixei nada, eu não fiz nada. Eu tenho o meu legado. Eu tenho um monte de Del Lopes por aí que eu estou deixando um pouquinho em cada lugar.